Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geografia, e quem vos fala é o professor Carlos. Vocês já estudaram esse ano sobre o território brasileiro, sobre a formação territorial do Brasil, sobre a localização e também um pouquinho sobre os pontos extremos, e logo depois estudaram sobre as regiões brasileiras, regionalização. Hoje, nosso estudo será sobre a população brasileira. Nós vamos compreender neste conteúdo como se formou a população do Brasil e também as características da nossa população, compreender também os principais aspectos aqui no nosso Brasil. Então, nós vamos compreender primeiramente que a população brasileira é resultado de uma miscigenação, e essa miscigenação é a mistura de diversos povos e hoje forma a atual população do Brasil. Então, os primeiros povos do nosso país foram os índios. Então, depois chegaram os portugueses, a colonização no século XV e XVI, e depois os negros que vieram da África. A partir da metade do século XIX, vieram os imigrantes, tanto da Europa como da Ásia. E, a partir disso, houve essa mistura desses povos europeus, colonizadores, dos negros, com os asiáticos e os indígenas. Então, hoje, a composição da população brasileira, como podemos ver no gráfico, nós temos uma população branca, uma população parda, uma população preta ou negra, os amarelos e os indígenas. Observemos nesse gráfico a quantidade da população por cor ou raça. Então podemos observar que os brancos predominam ainda entre a população brasileira, com 45,22%, os pardos com 45,06%, pretos ou negros 8%, os amarelos 0,47% e os indígenas 0,38%. E muitos indígenas foram mortos, mais de 1 milhão de índios foram mortos com a chegada dos europeus aqui no território. E o que levou à morte desses índios foram, em consequência, tanto da luta em defender as terras contra os colonizadores, como também as doenças trazidas pelos colonizadores. Quando eles chegaram aqui, impuseram muitos trabalhos forçados aos índios, então muitos deles morreram também nesses trabalhos forçados. Calcula-se que do século XVI ao século XIX, cerca de 4 milhões de negros foram trazidos para o Brasil. E esses negros se misturaram com os brancos que já existiam, que tinham vindo da Europa, e com os negros. A população branca no Brasil ela é descendente dos europeus que chegaram a partir da colonização e representando esse percentual de 47,7% da população brasileira em 2010. Então, os primeiros grupos de europeus a chegarem no Brasil foram os portugueses, depois os italianos, espanhóis, poloneses e alemães. Depois vieram os orientais ou asiáticos, chineses, poloneses, coreanos, e podemos ver que eles representam 1,1% da população e com o passar do tempo foram aumentando. Isso nós podemos perceber que com essa mistura desta população, com essa miscigenação, população parda, que muitos de nós negros, morenos ou mestiços, falamos que somos representando mais de 40% dessa população. Os negros, em grande parte, esse grupo ainda enfrenta os grandes problemas de discriminação por sua cor. E esses negros, muitos deles vieram entre o século XVI e o século XIX. Como eu já falei para vocês, vindo da África, principalmente os bantus e os sudaneses foram os grupos que vieram, principalmente da Angola, Nigéria, Guiné e do Congo. A população brasileira ela é classificada segundo alguns critérios. Nós vamos entender, por exemplo, o crescimento vegetativo. Para sabermos o crescimento da população no país, nós temos que considerar alguns fatores, por exemplo, os movimentos migratórios, as imigrações. Então, o crescimento vegetativo corresponde a essa diferença. Eu pego o número de crianças que nasceram durante um ano e a taxa de mortalidade durante um período. Então, assim nós teremos o crescimento vegetal. Com o passar do tempo, as taxas de natalidade e de mortalidade no Brasil começaram a cair. Quais foram esses fatores? O primeiro fator para a taxa de mortalidade cair no Brasil foi a questão das melhorias de condições de higiene e saneamento básico. Por exemplo, o acesso da população carente a vacinas, a medicamentos,
a uma alimentação mais saudável e a educação. Todos esses fatores colaboraram para a diminuição da mortalidade infantil no Brasil. E a partir da década de 1980, os índices de os índices de número de crianças a nascer também diminuíram. Quais foram os fatores que contribuíram para essa diminuição no número de nascimentos? Primeiro, a questão da urbanização das cidades. Com a industrialização, as mulheres tiveram outro ritmo de vida, como, por exemplo, passaram a assumir mercados de trabalho. Outras começaram a usar os métodos anticonceptivos, e isso contribuiu porque se tiver menos. Nós podemos fazer uma comparação com as nossas famílias. As famílias de nossos avós eram numerosos, enquanto as famílias de nossos pais começaram a diminuir o número de filhos, e futuramente nós também pretenderemos ter poucos filhos. Então essa é uma mudança na conjuntura da população brasileira, considerando que em 2010 o Brasil tinha mais de 190 milhões de habitantes. Hoje, 2020, o Brasil passa dos 210 milhões de habitantes. O Brasil ocupa o 5º lugar entre os países mais populosos do mundo, sendo superado pela China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Nós podemos ver aqui nesses gráficos a evolução da população brasileira de 2006 até 2026. E como nós podemos observar, que há uma tendência de crescimento dessa população, chegando em 2026 a 220 milhões. Hoje nós temos, em 2020, 210 milhões aproximadamente. Então a tendência é de não ter um crescimento tão grande como se tinha em outras décadas. Em 10 anos a tendência é de aumentar apenas 10 milhões de habitantes no país. Nós podemos observar aqui nesse gráfico a população brasileira por regiões. Então podemos observar que a região que apresenta o maior número de pessoas é a região sudeste. Então em 2016 a região sudeste apresentava 86.656 habitantes. Em segundo lugar vem a região nordeste, em terceiro lugar a região sul, em quarto centro-oeste e em quinto nós vemos a região norte. Então a região mais populosa do Brasil sendo a sudeste, que continuará daqui a mais 16 anos, continuando sendo a região mais populosa, e a região menos populosa sendo a região norte do Brasil. Então nós podemos perceber que o número de mulheres na população brasileira é bem maior do que os homens. As mulheres representam 51% da população brasileira, enquanto os homens apresentam 48,3%. Esses dados foram do ano de 2018, segundo o IBGE, na pesquisa de amostra por domicílio. Qual a diferença entre população absoluta e população relativa? População absoluta é toda a população total de um lugar. Por exemplo, o Brasil, em 2020, tem mais de 210 milhões de habitantes. Ibimirim tinha mais de 23 mil pessoas. Isso representa a população absoluta. A população relativa, ou densidade demográfica, eu pego essa população e divido pelo tamanho do território. Então, eu vou ter um número de habitantes por quilômetro quadrado. Nós podemos fazer o cálculo aqui. Temos a população relativa ou densidade demográfica, a área e a população dividido pela área. Nós vamos ter mais ou menos 23 habitantes por quilômetro quadrado. Então, 200 milhões de habitantes dividido por 8 milhões e 515 quilômetros quadrados deu mais ou menos esses 23,5 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significando a população relativa do Brasil. Então nós podemos observar aqui nesse mapa a densidade demográfica
Essa densidade demográfica, se vocês podem observar, que essas áreas escuras são as áreas onde predomina a maior população morando. Então podemos perceber que a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, há uma maior concentração de pessoas. E observem que essa grande concentração de pessoas estão no litoral. Aqui nós podemos ter uma comparação entre as pirâmides etárias. Vocês vão entender, as pirâmides etárias são esses gráficos onde neles tem a representação tanto da questão de gênero, como também a questão da população por idade, crianças, jovens, adultos e idosos. Se vocês observarem essa pirâmide etária do Quênia, dos países mais pobres do mundo, nós podemos perceber que na base da pirâmide ela é bem larga, porque representa uma grande quantidade no número de crianças. Então a taxa de natalidade é bem alta. Enquanto lá no topo da pirâmide, onde estão os idosos, mais de 60 anos, já entra na população idosa, nós observamos que a pirâmide etária do Quênia é bem estreita, em comparação a países desenvolvidos, como na Inglaterra. Observamos que a base da pirâmide para representar as crianças, ela é bem menor. Já quando vai para o meio da pirâmide ou para o topo da pirâmide, essa pirâmide ela vai enlarguecendo, representando um aumento no número tanto de adultos como de idosos. E a pirâmide etária do Brasil, como será? Nós podemos observar aqui na pirâmide etária do Brasil que entre 1980 e 91 o Brasil houve o quê? Houve um decréscimo no número de crianças. Nós podemos ver a base aqui da pirâmide em 1980, era uma base muito larga. Já que em 2000, podemos observar que essa base da pirâmide ela vai diminuindo, vai aumentando o número de adultos e idosos, enquanto em 80 não existia tanto número de idosos nessa população. Então, as pirâmides brasileiras, a pirâmide etária do Brasil, nos fornecem importantes informações sobre a natalidade, sobre a idade média da população, sobre a longevidade, entre outros temas. Então, nós podemos observar que houve uma grande mudança nos anos de 2012 para 2018 na pirâmide etária do Brasil. Por quê? Essa mudança pode ser observada tanto na questão da base, que aumentou o número de jovens e adultos, como também aumentou o número de idosos. A população acima de 30 anos registrou um crescimento de 57%. Em 1940, a expectativa de vida ao nascer era de 45 anos. Esta expectativa vem subindo, então a população brasileira está vivendo cada vez melhor. Então, chegando em 2018 a 76 anos. E a expectativa de vida dos homens é de 72 anos e para as mulheres é de 79 anos. Nós podemos observar aqui no gráfico que as mulheres vivem mais do que os homens.